RB no Catar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao RB no Catar. Estamos iniciando hoje o novo programa da Rádio Bandeirantes que vai transportar você para a próxima sede da Copa do Mundo. Estamos na semana dos 100 dias, faltam 100 dias para começar o Mundial do Catar. E a Rádio Bandeirantes vai levar para você dentro do mundo dos esportes semanalmente, também no canal de vídeos do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, canal oficial da Rádio Bandeirantes no YouTube, através do seu agregador de conteúdo, no podcast, no Spotify, no Deezer, você vai conseguir acompanhar o conteúdo do RB no Catar, do programa que nós estamos iniciando hoje e que será assim semanalmente até o início da Copa do Mundo. A Copa que teve antecipação em um dia. Essa semana a FIFA confirmou que o Mundial vai começar no dia 20 de novembro. Então nós tivemos nesta sexta-feira a marca dos 100 dias para a Copa do Mundo do Catar. E aqui semanalmente com todo o nosso time nós vamos levar informações para você da próxima Copa. Afinal de contas, a Rádio Bandeirantes desde sempre está ao lado da seleção brasileira, está na Copa do Mundo. E nessa não será diferente. Nós já escalamos um grande time para estar ao lado da seleção brasileira, para estar ao lado da Copa do Mundo, abastecendo você diariamente com as melhores informações sobre a Copa. Afinal, o Brasil vai em busca do hexacampeonato. A única seleção que já tem 5 títulos na história em busca do hexa. Então, a partir de agora, no RB no Catar, eu quero começar a apresentar para você o nosso time, os integrantes da equipe de esportes que vão fazer mais essa edição do RB no Catar. Começando com aquele que será o responsável por acompanhar a seleção brasileira de perto. Marcação cerrada no time do técnico Tite. E ele não vai deixar passar nada. Afinal, é um grande repórter e vai para mais uma cobertura de Copa do Mundo. Alexandre Pretzel. Seja bem-vindo, Pretzel. Pô, Capriotti, muito obrigado, viu? Me sinto honrado em fazer parte da equipe. Será, se Deus quiser, a minha 4ª Copa do Mundo pelo Grupo Bandeirantes. Estamos prontos, né? Sempre com muito comprometimento e tentando trazer o melhor conteúdo possível para todos que nos acompanham, Capri. É isso aí, daqui a pouquinho o Pretzel vai trazer já informações exclusivas e informações importantes da seleção brasileira. Brasil, primeira fase da Copa do Mundo, fase de grupos, já conhecemos os adversários, Sérvia, Suíça e Camarões. E a gente vai ter um repórter destacado para acompanhar essas 3 seleções na primeira fase da seleção brasileira no Catar. E ele já está prontinho, a postos também, com as informações dos adversários do Brasil, João Paulo Capelanes. Olá, Capelanes. Fala, Capri, um abraço para você, um prazer também, uma honra. Tá, desse timaço, dessa nossa seleção da Bandeirantes que vai trazer absolutamente todas as informações e destaques dos adversários da seleção brasileira. Começando no dia 22 de novembro, tem Brasil e Sérvia e a gente fica em cima dos adversários da seleção canarinho, Capriotti. Não deixa passar nada, hein? Nenhuma informação, ó, espião brasileiro nos adversários da seleção. Bem, nós estamos falando de uma seleção que é campeã do mundo, a seleção do Brasil é campeã do mundo e outras seleções também estarão nessa Copa. Aliás, são 8 seleções que tiveram até hoje a primazia de levantar a taça, de comemorar um título mundial. Brasil, a Itália que não estará na Copa, não conseguiu a classificação pela 2ª Copa consecutiva, e as outras 6 seleções campeãs também terão um olhar apurado aqui da reportagem da Rádio Bandeirantes do RB no Catar. E quem vai ficar em cima dessas seleções? Lucas Herrero. E aí, Herrero, bem-vindo. Tudo bem, Capriotti? Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia para você que acompanha o podcast da Rádio Bandeirantes, RB no Catar. A gente vai explicar um pouquinho melhor sobre essas 6 campeãs do mundo e o que, por exemplo, a Alemanha tem a ver com o Uruguai, a França tem a ver com a Inglaterra e a Argentina, uma preparação especial e parecida com a da Espanha. Já aqui nos destaques das campeãs mundiais no podcast. Muito bem, falamos da seleção brasileira, falamos dos 3 adversários do Brasil na primeira fase, dos outros 6 campeões mundiais que estarão na Copa do Catar, já falamos de 10 seleções, restam 22, não é? E quem vai ficar de olho nessas outras 22 seleções? Que podem surpreender aí, uma delas aí pode surpreender, pode chegar a uma semifinal de Copa, pode chegar, por que não, a uma final de Copa do Mundo. Então nós temos também um olhar apurado para essas seleções. E é um olhar feminino, ela vai ficar em cima desses times, mas principalmente trazer muita informação para os nossos ouvintes.
Isabelle Moraes. Oi, Isa. Oi, Capri, uma honra estar aqui. Vamos embarcar juntos, né, de olho nessas 22 seleções. E olha, tem seleção estreante como os anfitriões, o Catar. Tem seleção voltando depois de 36 anos, como o Canadá. Seleção que ficou de fora da Rússia, né, como a Holanda, fortíssima, tá de volta. Vou ficar de olho, trazendo sempre o destaque de alguma seleção e também o factual. Muita informação quente até novembro. Muito bem, então a gente vai começar a trazer aqui as primeiras informações no RB no Catar e eu vou começar com a seleção brasileira, que tem essa missão, Pretzel, de trazer o hexacampeonato, muita pressão, né? A última conquista foi em 2002, estamos então há 20 anos sem levantar uma taça. O que é que você já pode antecipar aí para quem está nos acompanhando no RB no Catar? O que é que nós teremos de seleção brasileira? Qual a informação importante dessa semana, Pretzel? Olha, Capri, eu acho o seguinte, né? Pegando o ciclo do técnico Tite, ele sempre foi muito conservador em algumas ideias, principalmente de 16 a 18 quando ele assume. Talvez ali com 1 ano e meio, para chegar na Copa do Mundo, ele não tenha sido muito aberto a grandes novidades, né? Nesse ciclo agora, quando a gente esperava que muita gente de 18 estaria presente em 22, talvez isso não seja, né, uma verdade estabelecida. Então, eu acho que a gente pode ter novidades, e principalmente na próxima convocação agora para os amistosos de setembro, que é a última data FIFA antes da estreia no Mundial contra a Sérvia. E aí o Tite tem falado sobre isso, ele deu uma entrevista ao programa Resenha na ESPN, onde ele deixou bem claro que o Pedro, centroavante do Flamengo, está sendo muito monitorado pela comissão técnica. A gente viu em vários jogos do Flamengo, né, integrantes da comissão técnica acompanhando os jogos. Então, o Tite está sendo coerente com o que está sendo feito pela comissão técnica da seleção. Por quê? Porque o Pedro tem uma característica na cabeça do Tite diferente dos demais que ele já tem à disposição. Então é um 9. É um 9 o cara que pode mudar jogo, que pode combater zagueiro, que tem bola aérea, né, que é jogador de área. E daqui a pouco você pega um time retrancado, você tem que mudar o teu esquema, você joga bastante aberto com jogadores com essas características, mas você tem um centroavante de qualidade para tentar mudar essa formatação. Então Pedro pode ser a novidade centroavante do Flamengo, que ganhou muito espaço com o Dorival Júnior ao lado do Gabigol no Flamengo. Pode ser o grande nome. O grande nome que eu digo porque você ser chamado na última convocação, antes da Copa do Mundo, eu acho que é uma porta aberta para você chegar no Mundial. Então o Pedro, segundo o Tite, está monitorado e pode ser a grande novidade na próxima lista. E eu quero dizer para o senhor que é um grande corneteiro de estilismo, dos estilistas, que eu gostei das duas camisas lançadas aí pela fornecedora de material esportivo da seleção. Olha, tanto a amarela quanto a azul são muito bonitas. Eu sei que tem gente que torceu o nariz aí pra camisa, mas pra mim as duas são bonitas. Só não gostei do botãozinho ali na camisa amarela. Você que é né? Você que seria, por exemplo, se fosse Alexandre Herkovic, né? E Ricardo Almeida, né? Seria mais ou menos isso, né? Viu como o senhor conhece de estilistas? É uma dupla assim. Agora, a camisa amarela do Brasil é, como disse um grande amigo meu, parece um amarelo limão siciliano, né? Ao contrário do amarelo ouro da seleção brasileira, né? E a azul, com todo respeito à onça pintada, que é espetacular, né? Mas eu acho que para a Copa do Mundo tem nada a ver. Homenagem para a nossa onça pintada, azul do Cruzeiro do Sul, da bandeira brasileira. Homenagem para a onça pintada. Deixa a camisa da onça pintada quietinha lá, tranquila. Muito bem, olha, já estamos de olho nos adversários da seleção brasileira. Para conquistar o hexacampeonato, a caminhada é longa. E a primeira fase tem adversários difíceis, hein? E quem vai falar sobre isso, quem vai trazer mais detalhes sobre Suíça, Sérvia e Camarões, os adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, é o João Paulo Capelanes, o nosso espião infiltrado nessas seleções. E aí, Capelanes, o que é que você antecipa pra gente aí nessa semana importante de Copa do Mundo? Bom, vamos lá, Capri. É o seguinte, tem muita gente já acreditando que vai ser uma baba a seleção brasileira na sua fase de grupos, mas estamos aqui para mostrar que não vai ser tão fácil assim. Essas seleções têm jogadores importantes nas suas respectivas equipes, então a gente vai fazer aqui uma análise bem rápida, tudo anotadinho para trazer para você que nos acompanha aqui no nosso podcast, o RB no Catar. Começando com a Sérvia, que é a primeira adversária da seleção brasileira, numa quinta-feira, dia 22 de novembro, 4 horas da tarde. Repito para você, 22 de novembro, quinta-feira, 4 horas da tarde, Estádio Nacional de Lusail. É importante ressaltar que os 3 jogos da seleção brasileira, essas 3 partidas da fase de grupos acontecem entre segunda e sexta-feira. Não cai rodada da seleção brasileira
brasileira no final de semana. Então, para você já se preparar aí para dar uma enforcadinha no trabalho, você pode aí já tratar o dia como um feriado nacional e, claro, acompanhar as transmissões aqui na Rádio Bandeirantes. Então, atenção para essas curiosidades. A seleção da Sérvia é comandada pelo técnico Dragan Stojkovic e o apelido dessa seleção, Águias Brancas, que por sinal é a terceira participação em edições de Copas do Mundo. E temos alguns jogadores em destaques por aqui. O Tadic, talvez seja um dos mais conhecidos, jogador do Ajax, experiente, 33 anos. O Mitrovic, que atualmente defende o Fulham da Inglaterra, 1,90 m, e fique atento à altura da seleção da Sérvia, que já já tem uma curiosidade. O Vlahovic, jogador da Juve, 22 anos apenas, ele é o jogador mais valioso dessa atual seleção, 1,90 m também. Milinkovic Savic, esse muito famoso, atua pela Lazio, 27 anos, 1,92 m. E aí acredito que talvez esse seja um jogador de mais gabarito, mais bagagem, o Luka Jovic, que por sinal jogou 3 temporadas no Real Madrid e nessa última janela de transferências saiu da Espanha, foi para a Itália para defender a Fiorentina. Na última edição da Copa do Mundo da Rússia em 2018, nós tivemos aí a seleção sérvia como a mais alta entre todas as outras seleções. Média de altura, 1,90 m. Então, é bom a retaguarda da seleção brasileira, com o Militão, com o Thiago Silva, com o Marquinhos e outros jogadores ficarem atentos, porque a seleção da Sérvia é muito alta, Capriotti. É isso aí. Time alto, time forte. Certamente a comissão técnica da seleção já está de olho ali, já está, não é, monitorando essa questão, não é, Pretzel? Mas na bola aérea, o Mitrovic é um jogador perigoso e eu acho que a Sérvia... O Brasil enfrentou a Sérvia lá na Rússia, né? 2-0. O Brasil jogou bem contra a Sérvia. Eu acho que agora vai ser um pouco diferente. A Sérvia vem mais experiente, mais encorpada e o Brasil tem a responsabilidade de ser o favorito absoluto também, né? Então vamos aguardar um jogo como estreia, né? É meio clichê, né, Capri? Como estreia sempre é duro, sempre é ansioso. Mas eu acho que esse jogo vai ser mais duro que o jogo de 18. Tem Suíça e Camarões ainda, né? Os outros adversários da seleção na primeira fase, que também estão de olho no Brasil. O time a ser batido nesse grupo aí, hein, Capelani? Não tenha dúvida. A Suíça, segunda adversária da seleção brasileira. A partida acontece numa segunda-feira, 1h da tarde, dia 28 de novembro. E atenção, o maior sucesso, falando de futebol, nesse país, na Suíça, foi uma medalha de prata nas Olimpíadas de 1924. A gente está falando de praticamente um século, quase 100 anos, que o grande feito foi numa Olimpíada e não foi nem medalha de ouro, foi medalha de prata. E as estrelas, claro, assim como aconteceu nas últimas edições de Copa, chama muita atenção esta estrela, o Xhaka, jogador do Arsenal, e também o Shaqiri. Esse jogador atualmente defende o Chicago Fire, joga na Major League Soccer, 30 anos para ele, já passou pro Bayern de Munique, entre outras equipes importantes como o Liverpool, Inter de Milão e vários outros times de expressão do futebol europeu. Então, muita atenção. Lembrando que é a 12ª participação em Copas da seleção da Suíça, que por sinal está invicta nas eliminatórias. Terminou com uma invencibilidade desde a chegada do seu treinador, o Murat Yakin. 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates, Capriotti. Pra mim, Camarões é a zebra desse grupo, viu, Capelanes? Eu também acho, Capriotti, e vou além. Camarões, terceira adversária da seleção brasileira, 2 de dezembro é a data. Cai numa sexta-feira, coisa linda, 4h da tarde no Estádio Nacional de Lusail. É o mesmo palco onde a seleção brasileira vai fazer a sua estreia. Leões Indomáveis, este é o time de Camarões, que por sinal tem jogadores também de expressão no futebol europeu, o Onaná, goleiro do Ajax, o Anguissa, que joga no Napoli, de apenas 27 anos, é um jogador com mais gabarito, mas ainda tem muito pulmão para conseguir correr, e o Vincent Aboubakar, este centroavante, 30 anos para ele, e acredite se quiser, Capri, além desse atacante, ainda tem o Choupo-Moting, de 1,92 m, jogador que atuou no Paris Saint-Germain. E uma rápida curiosidade, Vincent Aboubakar já foi marcado por este que vos fala, Capriotti. Acredite se quiser. Isso aí você vai contar pra gente ao longo do podcast. Exatamente, é só um spoiler. É isso aí, eu tenho minhas dúvidas, mas eu quero ouvir essa história ao longo do RB no Catar do João Paulo Capelanes. Você já percebeu aí que tem muita informação, né? Semanalmente a gente vai levar para você todo esse conteúdo aqui no RB no Catar. Então quer saber sobre os adversários da seleção brasileira? Capelanes vai ficar com a marcação cerrada. Bom, olhando agora para os outros campeões mundiais. Falamos bastante aqui da seleção brasileira, mas temos outros campeões mundiais que estão se preparando para tentar levantar a taça mais uma vez. E quem vai acompanhar, o repórter destacado para acompanhar essas seleções
na Bandeirantes. E aqui no nosso podcast, o RB no Catar, é o Lucas Herrero, que vai nos contar o quê nesse primeiro episódio, hein, Herrero? São 6 seleções campeãs do mundo que estarão nessa disputa da Copa do Catar, além da seleção brasileira, então dá para dividir em 3 blocos de 2 seleções cada. 2 delas, Alemanha e Uruguai, tinham trabalhos longevos, 15 anos de Joachim Löw na Alemanha, 15 anos de Oscar Tabares no Uruguai. E aí, na Alemanha, Joachim Löw acabou perdendo nas oitavas de final da Eurocopa, teve o trabalho interrompido, ele estaria na Copa do Catar em 22, mas a Federação Alemã teve que interromper o trabalho dele por causa das más atuações da seleção alemã, contratando o técnico Hansi Flick, que era do Bayern de Munique, e o Hansi Flick, até o momento, tem 13 jogos com 9 vitórias e 4 empates. Até o momento não perdeu, mas ainda não engrenou, e a própria imprensa alemã não confia tanto nessa seleção que vem se renovando aos poucos. Já a seleção uruguaia, que trocou o Oscar Tabares, o maestro Tabares, campeão de Copa América com a seleção uruguaia, trocou o Tabares pelo Diego Alonso. Em 4 jogos conseguiu 4 vitórias e classificou a seleção celeste olímpica para essa Copa do Mundo, jogando muito melhor e salvando o que seria um desastre não classificar o Uruguai para a Copa do Mundo. Então são 2 seleções com novos trabalhos depois de trabalhos bem longos, Alemanha e Uruguai. Agora passando para as 2 seleções que têm os trabalhos mais longevos em atividade dentre as campeãs do mundo. São elas, França e Inglaterra. A França com o trabalho mais longevo da Copa do Mundo. Didier Deschamps, desde 2012, no comando da seleção francesa, campeão da Copa do Mundo de 2018, também campeão da última Nations League, está fazendo um trabalho de longo prazo, mas nessa última Nations League está em último lugar do grupo, apenas 2 pontos conquistados, e o futebol demonstrado pela seleção francesa não é dos melhores, também vem sendo criticado pela imprensa local, já que tem Benzema e Mbappé no ataque. Já a seleção inglesa tem Gareth Southgate, desde 2016 no comando, ou seja, mais de 6 anos do técnico inglês, ex-seleção inglesa também como jogador. Southgate, que é o atual 4º colocado da Copa do Mundo, foi 4º colocado em 2018 e finalista da última Eurocopa em 2021, mas também muito criticado pela goleada sofrida para a Hungria na Nations League, 4-0 jogando na Inglaterra. Então dá pra gente perceber que todas as campeãs do mundo têm críticas, salvo essa que eu vou citar agora, que entra em outro grupo, a Argentina e a Espanha. A Argentina, por exemplo, tem como técnico o Lionel Scaloni, que está no comando desde o final da última Copa do Mundo, era auxiliar do Sampaoli, quando a Argentina acabou caindo ainda na fase de oitavas de final, perdendo para a França, e não perde desde julho de 2019. O Scaloni tem uma grande invencibilidade junto com a seleção e foi campeão da Copa América de 2021, acabando com um jejum de 28 anos. Enquanto a Espanha também tem como técnico alguém que assumiu logo depois do insucesso na Copa de 18, que é o Luis Enrique, está à frente da seleção espanhola desde 2018, ali desde o comecinho desse ciclo para a Copa do Catar, conseguiu algumas boas atuações, chegou até semifinal da última Eurocopa e tem uma média de idade aí da seleção de 24 anos. Então são os 3 grupinhos de seleções, Capriotti. As que têm trabalho longevo, as que perderam trabalhos longevos e têm agora praticamente um ano de trabalho à frente com os técnicos, e as 2 outras seleções que estão aí tentando, nesse ciclo de Copa do Mundo, se encaixar e conquistar mais títulos. Bom, de todas essas seleções campeãs mundial, para mim, a grande favorita a levantar a taça é a França. E para mim seria uma surpresa se a Inglaterra fosse campeã. Entre essas 6 aí, viu, Preto? Eu acho que França, entre essas 6, é a maior força aí. Pensando junto que com a Argentina também. Tu tens razão. Pensando que a França tem praticamente o mesmo elenco de 18, com o acréscimo do Benzema, que não foi a Copa de 18, óbvio que eu também concordo contigo, ela é a favorita, mas é difícil, né, um time ser bicampeão. Só o Brasil foi, em 58 e 62. E acho que a distância ela diminuiu hoje. Hoje existe um equilíbrio muito forte entre todas as seleções. Mas olha, tem muita gente duvidando da Inglaterra. A Inglaterra caiu para mim num grupo chato, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Mas acho que é uma seleção que ela está com um lastro para chegar de novo entre as 4. Bem, nós vamos falar agora das outras 22 seleções. Com a Isabelle Moraes, que vai quebrar um tabu aqui e entrar para a história. A Rádio Bandeirantes, que desde sempre está em mundiais de futebol, em Copas do Mundo, acompanhando a seleção brasileira, pela primeira vez terá no Catar uma repórter feminina, uma repórter mulher. E com muito prazer
E com muita alegria eu anuncio a Isabelle Moraes acompanhando as outras 22 seleções, porque além de uma profissional brilhante, ela também é uma grande jornalista, ela vai dar aquele olhar com todo o carinho para esses 22 times. E quem é que pode surpreender entre esses 22 aí? O que é que você tem de informação para a gente desses 22 times, hein, Isabelle? Capri, é uma honra estar com o time Bandeirantes no Catar, uma felicidade muito grande. Vamos juntos aí nessa grande missão. Vou ficar de olho nas 22, né, Capri? Assim, são muitas seleções, como a gente disse no comecinho. Então eu vou tentar a cada episódio trazer uma seleção pra gente ficar de olho, um pouco sobre a preparação nesse último ciclo, nos últimos 4 anos, e também o factual, que tem de mais quente até novembro. A seleção que eu começo destacando hoje, a nossa Algoz de 2018, né, a seleção da Bélgica. Quem gosta de futebol já viu muito, né? Espetacular geração belga, a grande, promissora geração belga, e de fato vem de 2 mundiais muito interessantes. No de 2014 chegou às quartas de final. Em 2018 ficou no 3º lugar, ganhou da Inglaterra na disputa, passou pelo Brasil, né? Nos eliminou lá na Rússia e chega com uma geração mais experiente. Técnico mantido, Roberto Martinez, desde 2016, e tem grandes atletas, né? A começar pelo gol, com o Courtois, o grande goleiro do Real Madrid. Eles têm uma defesa muito experiente. Lá na frente, Hazard, De Bruyne, Lukaku, enfim. Então é uma seleção que vai chegar ainda forte ao Catar. E fica a expectativa, né? Essa grande geração belga vai conseguir ir além, chegar a uma final? Já fizeram a semifinal em 2018. Deixa esse asterisco para a seleção da Bélgica, que neste ano perdeu por 4-1 para a Holanda na Liga das Nações. A galera ficou criticando por lá, viu? Agora o factual, trazer um pouquinho do que está acontecendo nessa caminhada para a Copa. Tem técnico demitido há 100 dias do Mundial na seleção marroquina. O bósnio Vahid Halilhodzic foi demitido nesta quinta-feira, foi demitido ontem. Divergências com a federação, especialmente com grandes lideranças da seleção, caso do Ziyech, que está voando no Chelsea, agora caminho aberto para que ele volte a ser convocado, ele que vinha tendo rixa com o treinador. E quem pode ser demitido até a Copa do Mundo, ainda neste mês de agosto, é o Dragan Skocic, croata que comanda a seleção iraniana. Ele chegou a ser demitido, inclusive, viu, no começo de julho, e aí uma semana depois foi recontratado, porque o conselho da Federação Iraniana não permitia demissão naquele momento. Tem que acontecer a eleição para um quórum específico. Vai acontecer no dia 30 de agosto e a expectativa é de que ele seja demitido neste dia. Grandes lideranças, como por exemplo o capitão Yahan Bakish, que joga pelo Feyenoord, já se reuniram com o ministro dos esportes do Irã pedindo a saída do treinador. Quem está no radar é o Carlos Queiroz, que levou a seleção até a Rússia, recentemente demitido do Egito. Muito bem, Isabelle, viu que ela tem muito conteúdo aí, semanalmente ela vai atualizar tudo isso pra gente aqui no RB no Catar. É o nosso novo podcast, novo programa que também está nas ondas do rádio, para você que acompanha o mundo dos esportes todos os sábados a partir da 1 da tarde, para você que nos acompanha aí no podcast, depois o nosso canal de streaming no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu disse no início desse programa que todo o nosso time estará envolvido nessa cobertura. O time que estará no Catar e o time que estará aqui no Brasil. Todo mundo trabalhando muito para levar a melhor informação de Copa do Mundo a você. E o Cláudio Zaidan, o grande Zaidan, nosso comentarista, que estará com a gente nessa cobertura da Copa também, vai além um pouquinho da análise técnica e tática dos jogos, das partidas e das seleções. O Zaidan também vai acrescentar algumas pitadas históricas, culturais, políticas dessas 32 seleções e também do país sede. E hoje, o que é que você conta pra gente, hein, Zaidan? Já faz algum tempo que o Catar decidiu usar o esporte, particularmente o futebol, como arma diplomática. Até para driblar os problemas nas suas relações com alguns vizinhos, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, e também para fazer diminuir a desconfiança no Ocidente em relação à política externa do Catar e sua relação com alguns grupos extremistas do Oriente Próximo. Bom, o fato é que o Catar conseguiu derrubar a proibição estatutária do Barcelona de não ter patrocínio na camisa. Era proibido, pois eis que o Catar conseguiu quebrar essa barreira. Aproximou-se de grandes nomes do esporte europeu, do futebol europeu, como Guardiola, como Xavi. Hoje tem um clube na França, que é o Paris Saint-Germain, o dono é o Estado do Catar. Mas era preciso um passo maior, muito maior. E aí veio a ideia de fazer uma Copa do Mundo. Era preciso convencer a FIFA e seus eleitores. O Catar tem muitos recursos e convenceu gente suficiente
para ter a Copa do Mundo. E é aquela história, não é inédito, já aconteceu em outras Copas com outros países, já aconteceu em Jogos Olímpicos. O importante agora é que tudo o que levou o Catar a ser sede da Copa deste ano passe para segundo plano. Por ser uma Copa no meio da temporada europeia, há uma expectativa de um nível técnico muito bom, já que algumas seleções da Europa costumam chegar em frangalhos à disputa do Mundial. E mesmo seleções sul-americanas, né? Já que hoje Uruguai, Argentina, Brasil têm a maioria de seus convocados jogando na Europa. Então, que os motivos políticos não desapareçam, sejam considerados, mas que pelo menos, tecnicamente, tenhamos um grande Mundial. Quem também está com a gente no RB no Catar é o Gustavo Soler. E o Soler, que conhece muito de futebol, que sabe enxergar bem a bola dentro de campo rolando, disposição tática dos times, o Soler, nessa Copa do Mundo, vai ficar de olho naquelas seleções que podem surpreender, naqueles jogadores que podem surgir aí como grande revelação desse Mundial de Futebol. Então, para a gente ficar de olho, já dar uma adiantada naquilo que virá pela frente, o Soler vai falar o que pra gente hoje, hein? Diz aí, Soler. Para dar o pontapé inicial sobre os coadjuvantes da Copa do Mundo no Catar em 2022, vamos falar sobre o melhor deles. Vinícius Júnior, 22 anos de idade, que está muito perto de deixar esse posto de coadjuvante e se transformar em um dos principais jogadores do futebol mundial. Revelado pelo Flamengo em 2017, o garoto, nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, chegou ao maior clube do mundo no ano seguinte, em 2018, custando 45 milhões de euros. E a última temporada do Malvadeza foi espetacular, a melhor disparada de sua carreira, com 52 jogos com a camisa merengue, 22 gols marcados e 16 assistências. E o gol mais importante foi o que garantiu mais um título de Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid. Madrid llega al área, el Madrid mata, marca Vini, marca o Madrid. Vinícius Júnior, um dos coadjuvantes que pode brilhar no Catar em 2022. Paulo do Vale está chegando no RB no Catar e o PDV tem a missão de monitorar os famosos, aquelas personalidades que sempre estão empurrando a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Mas também não precisa ser só a seleção brasileira, pode ser uma outra seleção também. Qual é o destaque que você tem? Qual é o famoso que você vai trazer pra gente nesse RB no Catar, hein, PDV? A Copa do Mundo está cada vez mais perto e a expectativa só aumenta. Tem muita gente ansiosa para o início da competição. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de... E com esperança no desempenho da seleção brasileira comandada por Tite. E olha que com esse voto de confiança de quem entende mesmo de Copa do Mundo, até eu já tô começando a acreditar no Hexa. Olho na seleção e olho no lance, Silvio Luiz. É o seguinte, eu já acreditei menos nessa seleção. Agora tô acreditando um pouquinho mais. Eu acho que com as modificações que o Tite fez durante os treinamentos, esses últimos, a nossa possibilidade de conquistar alguma coisa acho que é muito boa. Muito boa para melhor e não muito boa para pior. Eu acho que a seleção vai dar o que falar nessa Copa do Mundo. De placar eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. E para fechar o nosso time, o Felipe Melo está de olho no país sede, no Catar. Os últimos ajustes, os últimos acertos desse país que é tão distante, mas que vai receber todo o mundo a partir do dia 20 de novembro até 18 de dezembro. Então, para ficar de olho nos últimos ajustes e também contar curiosidades do Catar, o que é que você conta hoje pra gente, hein, Felipe Melo? O Catar vai participar da sua primeira Copa do Mundo. Por ser país sede, a vaga foi garantida sem precisar de classificação nas eliminatórias.
Neste período pré-mundial, entre 2018 e 2022, a seleção Qatar participou de diversos torneios. A Copa América, Copa da Ásia, Copa Ouro, Copa das Nações, as eliminatórias asiáticas e realizou alguns amistosos. No total foram 61 jogos disputados. O Brasil, por exemplo, no mesmo período entrou em campo 48 vezes. Inclusive, Brasil e Qatar fizeram um amistoso em 2019. Com gols de Richarlison e Gabriel Jesus, a nossa seleção venceu por 2-0. Até a Copa, mais 2 amistosos estão marcados, no final de setembro, contra o Canadá e Chile. No Mundial, o Qatar está no Grupo A, ao lado de Equador, Senegal e Holanda. Então é isso, RB no Qatar apresentado para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para você que nos acompanha pelas ondas do rádio dentro do mundo dos esportes, para você que está nos acompanhando no podcast a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, para você que também nos acompanha em vídeo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nosso canal de vídeos, RB no Qatar, também está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Semana que vem estaremos juntos a partir de sexta-feira e no mundo dos esportes aos sábados a partir da 13h. E já no próximo episódio nós vamos começar a analisar grupo a grupo da Copa do Mundo. Semana que vem, grupo A sob análise aqui do nosso time. E claro, todas as informações, como você teve nesse episódio aqui, informações da seleção brasileira, dos adversários do Brasil, dos campeões mundiais e das outras 22 seleções. Porque na Rádio Bandeirantes é assim, nós estamos desde sempre na Copa do Mundo, estamos desde sempre ao lado da seleção brasileira. E no Qatar não será diferente. Venha com a gente, RB no Qatar, até o início da Copa do Mundo. Valeu, gente! RB no Qatar.